A gente recebe hoje aqui no estúdio o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Jorge Coelho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, e boa tarde a todos os telespectadores do Correio Debate. É um prazer sempre estar aqui para que a gente discuta aqui a pauta municipalista. Jorge, você está embarcando para Brasília amanhã, tem uma mobilização com prefeitos e participação de deputados, senadores. Qual seria a principal reivindicação? Olha, nós temos aí uma mobilização amanhã na CNM, na Confederação Nacional dos Municípios, para discutir uma PEC, a PEC 66, que ela resolve, é um projeto de emenda constitucional, né? Que nós temos uma discussão muito forte, que é a questão também da desoneração da folha e também dos precatórios dos municípios, que muitas das vezes sufoca os municípios em pagamento. Essa PEC ela também inclui como refinanciamento dos institutos próprios de previdência, que é outro calo nas contas das prefeituras, né? Nós sabemos aqui na Paraíba, nós temos 72 institutos de previdência privada dos municípios, que têm uma dívida de quase 1 bilhão e 600 milhões. É muito recurso e muitas das vezes atrapalha muito o orçamento dos municípios, porque hoje o município, principalmente como Sapé, trabalha em quase 60% da folha de transferência de recursos para o Instituto de Previdência. E isso faz com que tire recursos, que diminua a aplicabilidade de recursos próprios efetivamente naquilo que a administração precisa fazer, né? Que é obras que muitas das vezes manter a próprio custeio da máquina. E nós temos nesse movimento a interlocução com o governo federal e principalmente com a Câmara Federal e o Senado. Aumento do FPM também está em pauta. O aumento do FPM gera muito em cima da questão da arrecadação do governo. E nós temos sempre que estar atento com isso, porque o governo tem tido recorde de arrecadação na esfera federal. Portanto, essa transferência ela gera sempre depois de 15 meses. Mas nós temos esse ano, Rafael, eu posso dizer a você, que esse ano vem se mantendo na casa dos 12% do aumento do FPM. Ano eleitoral, essa conversa precisa ser afinada, isso porque vão entrar gestores novos? Claro, e além de tudo, tem, principalmente aqui na Paraíba, nós temos aí 53% dos prefeitos vão para a reeleição, 47% são sucessão. Né? E a gente tem que estar nessa constante interlocução e nesse trabalho também de fazer com que essas votações importantes no Congresso e no Senado sejam efetivamente realizadas para que a gente tenha esses ganhos e para o próximo ano os prefeitos também, aqueles que são novos gestores, já entrem também com a tranquilidade para administrar seus municípios. Jorge, qual o papel dos municípios na alta do PIB, né? A gente precisa falar de economia, os municípios são extremamente importantes para o desenvolvimento do país. Claro, tudo começa nos municípios, quem gera a riqueza dessa nação é os municípios. A participação efetivamente é a maior que tem, porque são 5.570 municípios. E lá onde estão as indústrias, onde está o emprego, onde está o trabalho, né? E a união, ela fica, e isso é algo até injusto, Rafael. Foi até bom você falar sobre esse assunto, porque é algo injusto, porque a união fica com quase 60% desse recurso. E os municípios são penalizados. A população às vezes nem sabe disso, não tem essa informação. Não tem essa informação, mas onde tudo se produz no Brasil é nos municípios. Jorge, é importante a gente destacar a Paraíba, os municípios paraibanos, eles participam dessas mobilizações? Participam, sim. Os municípios têm, nesses últimos 5 anos, pode ter certeza que a pauta municipalista de ganhos nasceu na Paraíba. Né? Nós somos protagonistas de todas essas lutas hoje e conquistas que temos no ganho municipalista, porque partiu daqui da Paraíba, partiu efetivamente da mobilização dos prefeitos. Você veja do FPM, o último que teve, sem o FPM não dá, nasceu na Paraíba e aí foi mais 16 estados que acompanharam nessa mobilização para que a gente não viesse a ter prejuízo no ano orçamentário do município com a baixa do FPM, né, com a queda do FPM, sem motivo algum. Portanto, a Paraíba tem feito esse dever de casa e aqui, aproveitando seu espaço, agradeço sempre os prefeitos e prefeitas por estar sempre nessas mobilizações. Esses recursos são extremamente importantes, né, para lutas, por exemplo, contra a desertificação. Olha, isso é algo também muito importante e aqui eu quero elogiar o trabalho do Tribunal de Contas do Estado. Tivemos com o presidente nominando na última sexta-feira e foi muito produtiva essa reunião para que a gente avance em algo tão assim importante, que é uma questão ambiental, e os municípios também estão atentos. Agora nós temos que fazer um plano e trabalhar em conjunto para que a gente efetivamente consiga
fazer aquilo que é o melhor, é ter a solução, é fazer com que a gente não deixe de ter a desertificação, para que os municípios ali que produzem e vivem da pecuária, vivem do plantio, a gente não venha ter problema, porque a agricultura é algo sustentável e é o que sustenta a nossa nação. A gente falou sobre a folha de pagamento, essa pauta é importante. Os prefeitos vão conseguir, pelo menos a maioria aqui dos prefeitos paraibanos, conseguir pagar a primeira parcela do 13º agora, dia 10 de julho? Consegue, com toda certeza. Nós temos aí 1%, um FPM a mais, que será pago no dia 9 de julho, ou 9 ou 8, e os prefeitos, eles usam, na sua maioria, usam esse recurso para pagar metade do 13º, para que no final do ano o município fique um pouco mais suave, porque no final do ano as despesas sempre são maiores. E geralmente 80%, 85% dos municípios, eles fazem o pagamento da metade do 13º. Isso traz uma alegria para a população, né, Jorge? Traz uma alegria, injeta mais dinheiro e também tem a facilidade de, no final do ano, o gestor ter a tranquilidade do pagamento tanto do restante dos 50%, como também ele conclua o seu mandato pagando, não deixando o resto a pagar. Porque se ele deixar, ele gera inexigibilidade, ele gera improbidade administrativa. A gente não pode deixar de falar das emendas parlamentares, né, destinadas aí por políticos, por deputados, senadores, que têm mudado a cara das cidades, principalmente daquelas mais pequenas. Claro, e principalmente na área de custeio, da saúde, da educação, e esse recurso está sendo liberado. Realmente tem ajudado muito os municípios, porque a gente vive na Paraíba, 61% dos municípios da Paraíba, eles vivem praticamente do FPM e do ICMS. E essas emendas ajudam bastante, como eu disse, principalmente no custeio. E tem transformado a vida dos municípios, os prefeitos têm conseguido fazer com que avance nas suas administrações, façam obras importantes, mantenha aquilo que é melhor, que é a qualidade do serviço público, a sustentabilidade, principalmente na área de saúde, que é algo tão difícil no município, e isso tem ajudado bastante. Jorge, antes da gente finalizar e agradecer a sua participação, a FAMURP tem papel fundamental para capacitar os gestores. Como é que funciona nesse processo? Olha, nós temos aí a capacidade de bom assessoramento, de levar aquilo que é o melhor para os gestores. E a FAMURP tem em todas as áreas da administração pública, a FAMURP atua e trabalha. Somos uma federação do movimento municipalista, que está atento a tudo aquilo que é o melhor para os municípios. Também com a defesa e interlocução no Congresso Nacional, junto com a CNM e os demais companheiros das outras federações, para que a gente efetivamente tenha ganhos nas votações de tudo aquilo que é melhor para os municípios. Portanto, a FAMURP tem esse papel e hoje desempenha com maestria, porque tem uma equipe competente para fazer o que é melhor pelos prefeitos. Correio Debate agradece mais uma participação Rafael, de Jorge Coelho aqui no debate. Eu que agradeço sempre esse espaço para que a gente leve essa pauta municipalista tão importante, muitas vezes que as pessoas não têm conhecimento do que acontece no mundo municipalista, nem nas administrações municipais. Isso é muito importante, esse espaço, para que a gente leve sempre ao conhecimento da sociedade. Na volta, então, você nos atualiza, né, sobre Brasília. Com certeza.